Olá, vamos conhecer agora os bastidores do aplicativo de trade marketing da plataforma YouMove. Para isso, vamos acessar o ambiente utilizando um usuário perfil desenvolvedor. Desta forma, teremos acesso a todas as funcionalidades do sistema. Caso você ainda não tenha uma cópia desse ambiente, fique tranquilo. Basta você acessar qualquer ambiente YouMove com o usuário perfil desenvolvedor, clicar no menu Configurações, selecionar a opção Criar Ambiente e escolher a opção Trade Marketing. Aqui, basta você informar o nome para o ambiente a ser criado, o usuário de acesso e senha e seu e-mail, e em seguida clicar em Salvar. Assim você obterá uma cópia desse ambiente. Caso você não tenha acesso a nenhum ambiente YouMove com perfil desenvolvedor, entre em contato com o consultor YouMove que lhe apoia. Antes de prosseguirmos, gostaria de salientar que algumas das expressões foram ajustadas para que o aplicativo ficasse mais próximo da realidade de negócio dos clientes que utilizam o trade marketing. Por exemplo, a expressão pessoas foi alterada para promotores, a expressão locais para PDVs e a expressão tarefas para visitas. Não esqueça da possibilidade de alteração visual de cores, logos e imagens que pode ser realizada aqui, no menu Configurações, Aparência. É possível realizarmos ajustes tanto na versão Center quanto na versão Mobile. E agora vamos colocar a mão na massa e entender como as funcionalidades foram customizadas. Para isso, utilizaremos a visualização do Mobile e em seguida a apresentação da origem da customização no Center. Vamos acessar então o Mobile, efetuar o login e podemos identificar aqui a primeira tela com a lista de todas as visitas direcionadas a esse promotor que estão agrupadas no menu Minhas Agendas. Esta lista de visitas acontece em 99% dos casos através da integração com sistemas de gestão e organização de tarefas ou muitas das vezes através da importação de planilhas de Excel ou de outras estruturas. Em contrapartida, quando visualizamos aqui no Center o cadastro de visitas, podemos identificar a relação de todas as visitas que foram criadas ou via integração ou através da importação de arquivos para os referidos promotores. Trata-se da organização do roteiro destinada a cada um dos promotores. Também é possível fazer a inclusão das tarefas para os promotores de forma manual, selecionando aqui a opção Nova Visita, indicando o promotor desejado, o respectivo PDV a ser atendido. Logo abaixo, indicamos a data e hora de previsão de execução desta atividade pelo promotor e salvamos. Assim, uma nova visita é criada e liberada para o respectivo promotor. Diferente de outros projetos, como por exemplo, automação de força de vendas, o projeto de trade marketing não costuma trabalhar com carteiras fixas de clientes. Mas aí nos surge a pergunta: como foi criado e estruturado este menu Minhas Agendas? É simples. Aqui no cadastro de atividades, inicialmente criamos uma lista de tipos de atividades. Vamos editar aqui qualquer uma das atividades. Identificarmos aqui o cadastro de tipo de atividades. Indicamos os 3 nomes para os 3 menus desejados. O primeiro que estamos vendo é o Minhas Agendas. E na configuração deste tipo de atividade, indicamos como seriam feitas as apresentações das informações e o ícone para o referido menu. Outro ponto importante para que esta configuração passe a ser visível no mobile é no cadastro de visitas, menu Opções, Configurações, aba Mobile, indicarmos esta opção de exibir visitas agrupadas por tipo de atividade. Desta forma, teremos a possibilidade de visualização no mobile de um menu chamado Minhas Agendas, que é um dos tipos de atividades criados e a forma de apresentação das informações indicadas para esse tipo. Viram que com uma simples configuração deixamos a aplicação mais robusta e as informações melhor organizadas. Dando sequência ao processo, vamos identificar agora quais foram as atividades criadas no projeto de trade marketing. Quando clicamos sobre a visita, a primeira atividade que nos é apresentada chama-se check-in. Muito simples. Ao clicarmos, nos é apresentado a data e a hora e um campo para observação. Ao confirmar, os dados são enviados para a retaguarda.
Vamos identificar agora aqui no YouMove Me Center como esta atividade foi criada. Vamos fechar a janela anterior, ir no cadastro de atividades e aqui podemos identificar a atividade check-in. Ao editarmos, identificamos que ela só possui uma seção e na aba Campos, podemos identificar os campos que nos foram apresentados no mobile. Quando retornamos nas configurações da atividade, podemos identificar que o tipo da execução finaliza a atividade, para que esta visita, essa tarefa ao PDV, se mantenha e seja liberado as demais atividades para execução. Então vamos retornar ao mobile e aqui identificamos que a próxima atividade, que chama-se Pesquisas, está liberada para execução. E vamos conhecer agora como funciona a atividade de pesquisas. Ao clicarmos sobre a mesma, a aplicação nos apresenta duas estruturas de organização das informações a serem coletadas. Para o YouMove Me, são duas seções. A primeira seção, chamada Preços e Frentes, foi criada pensando no processo que um promotor costuma executar dentro de um PDV, que é se dirigir até a gôndola e coletar no mesmo momento o preço e a frente dos produtos. Ao clicarmos, a aplicação nos apresenta a relação de todos os itens que compõem o nosso projeto. Os itens estão agrupados por subgrupos na parte superior. Quando clicamos nos subgrupos, visualizamos os seus respectivos itens. Quando selecionamos o item desejado, a aplicação nos apresenta os dois campos principais da pesquisa de preços e frentes, para que possamos informar o preço e a quantidade de frentes identificada. Logo abaixo colocamos uma imagem de apoio. Assim o promotor terá certeza que está coletando o preço e a frente para o produto correto. E quando avançamos, a aplicação efetua uma validação se o preço informado está abaixo ou acima de um range. Nesse exemplo, o preço informado está menor que um preço mínimo indicado lá no YouMove Me Center. Desta forma, solicita ao promotor que colete uma imagem comprobatória do preço informado. Vamos simular aqui a coleta de uma imagem para que seja possível avançarmos. E assim o item foi coletado e as informações foram indicadas logo abaixo. Desta forma, o promotor pode percorrer todos os demais itens da pesquisa. Após terminar a coleta das informações de preço e frente para todos os itens, basta clicar na opção de finalização e a aplicação retorna para a etapa anterior, permitindo que o promotor possa selecionar a outra seção, reposição em estoque, também identificar os itens associados a esta seção, e para cada um dos itens desejado, basta selecionar a quantidade de estoque identificado no PDV para esse item e a quantidade que foi reposto desse item na prateleira. Campo de observação, confirma, indica-se que esse item foi percorrido, percorre-se os demais itens desejados na pesquisa, clica em finalizar, a aplicação retorna para a tela anterior, indicando que ambas as seções foram percorridas. Temos a opção aqui de visualizar um resumo dos dados coletados. Clicamos em finalizar, confirmamos e o sistema sincroniza os dados enviando essas informações para o retaguarda. No exemplo do projeto, foram criadas duas seções, pois entendemos que são momentos diferentes da coleta de informação de preço e frentes das informações de reposição em estoque. Agora vamos conhecer no YouMove Me Center como a estrutura da atividade pesquisas foi elaborada. Clicamos aqui no menu Atividades, identificamos logo abaixo a atividade pesquisa, editamos. Podemos identificar que o tipo de execução é manter visita no dispositivo móvel para que o promotor possa executar N vezes a mesma estrutura de pesquisa e realizar a coleta e envio por etapa das informações. Logo abaixo identificamos as duas seções apresentadas no dispositivo móvel. Ao editarmos a primeira, Preços e Frentes, percebemos na aba Campos a estrutura de campos que foram criadas e que foram apresentadas no dispositivo móvel. Identificamos também a criação de alguns campos, como o que foi apresentado de informação obrigatória de preço mínimo, que possui uma fórmula de validação que, caso o preço informado seja menor que o mínimo indicado no cadastro do item, esse campo é apresentado. Caso contrário, esse campo não é visivelmente apresentado na tela. E esta mesma regra foi aplicada para dois outros campos, com uma pequena alteração na fórmula de validação.
apontando para o campo preço máximo do cadastro de itens. E também criamos um campo chamado motivo de frentes igual a zero, que possui uma fórmula de validação, que caso o campo frentes receba a informação de zero, é aberto esse campo do tipo lista, com algumas opções a serem apresentadas do motivo por que o campo frentes foi igual a zero. Notem que é uma estrutura muito simples de campos e de informações para atividade de pesquisas na seção preços e frentes. E na aba informações, podemos identificar no campo forma como vincula itens, que direcionamos que todos os itens cadastrados neste ambiente serão os itens apresentados para a coleta de preços e frentes. Quando retornamos aqui no cadastro da atividade, identificamos a outra seção chamada reposição e estoque, podemos visualizar na aba campos os respectivos campos que foram apresentados no mobile. Note que nesta seção não criamos nenhuma fórmula de validação, como criamos na seção anterior. Na aba informações, identificamos que a forma com que vincula itens está direcionada para subgrupo de itens, para que possamos identificar apenas quais serão os subgrupos e os seus respectivos itens que serão associados nesta seção. Por isso, na aba subgrupo, temos aqui apenas alguns dos subgrupos que são indicados para essa coleta de informação, diferente do que foi feito na seção preços e frentes. Apenas para salientar, no cadastro de itens, quando editamos um item, podemos visualizar os dois campos que foram utilizados na criação das fórmulas de validação dentro da seção preços e frentes. E foi assim que criamos a estrutura da atividade pesquisa. Vejamos agora a outra atividade que chamamos de merchandise. Ao clicarmos, a aplicação nos apresenta uma relação de itens que foram associados nesta atividade. Ao clicarmos em cada um dos itens, a aplicação nos apresenta uma relação de perguntas de seleção única. Marcamos aqui, por exemplo, que existe banner, que existe cross e que não existem as demais opções. Quando avançamos para os itens que foi marcado a existência no PDV, solicita-se que o promotor informe a quantidade de cada um dos itens identificados no PDV e que também seja coletada uma imagem comprobatória. Em seguida, clicamos em salvar e a aplicação retorna à tela anterior para que possamos executar a mesma operação nos próximos itens. Após o promotor ter percorrido todos os itens desejados, basta clicar em finalizar, a aplicação pede uma confirmação e esses dados são enviados para a retaguarda. E agora vamos aqui para o Remove Me Center, cadastro de atividades, localizar a atividade merchandise para que possamos identificar como esta foi criada. Ao editarmos, podemos identificar que o tipo de execução foi configurado como manter visita no dispositivo móvel para que seja possível pelo promotor ser executado N vezes esta atividade. Logo abaixo, identificamos a seção única criada para esta atividade, a qual na aba Campos possui a relação dos campos que foram apresentados no dispositivo móvel. Note que temos aqui uma região com campos que possuem fórmulas de validação, como por exemplo, quantidade de banners, que possui uma fórmula de validação que somente será mostrada em tela caso o campo banner tiver sua opção marcada, que é igual assim. Esta mesma fórmula de validação foi realizada para todos os demais campos, cada qual associado à sua opção de seleção do campo anterior. Logo ao lado, temos na aba Grupos a identificação de quais os grupos de itens serão apresentados lá no dispositivo móvel. Viu como é simples criarmos essa atividade merchandise? E ao retornarmos para a mobilidade, podemos identificar a atividade Checkout. Trata-se de uma atividade finalizadora, que encerrará a visita. Para esta atividade é apresentado em tela apenas a informação da data e hora e um campo de observação para que o promotor possa complementar dados de finalização desta visita. Ao salvar, o sistema sincroniza e envia essas informações para a retaguarda, removendo do dispositivo móvel a referida visita. Mas e no Remove Me Center, como foi criado essa atividade Checkout? Muito simples. Vamos clicar aqui em Atividades, identificar a atividade Checkout
Editando a mesma, podemos notar que o tipo de execução está configurado para finalizar a visita. Esta atividade possui apenas uma seção, que na aba Campos possui os campos que foram apresentados no dispositivo móvel. E ainda na mobilidade, quando visualizamos a lista de atividades de uma visita, temos logo ao lado direito a opção de Cadastros, que nos apresenta todos os dados cadastrais do referido PDV, apoiando o promotor no deslocamento até o mesmo. Ao lado de Logradouro temos uma opção que chama os aplicativos de geolocalização instalados no dispositivo móvel, como por exemplo o Google Maps, no intuito de apoiar o promotor na identificação do local e deslocamento até o mesmo. Quando retornamos, podemos visualizar logo ao lado de Cadastros a opção de Mapa, que abre diretamente as mesmas coordenadas. Para que estas duas opções possam aparecer no mobile, basta no eMove Me Center Cadastro de PDVs, acessarmos em Opções, Configurações, aba Mobile, habilitarmos a opção de exibir dados do cliente da visita. E dando sequência, retornamos para o mobile para identificarmos o segundo menu, chamado de Ações Eventuais. Neste menu, temos aqui duas funcionalidades fixas possíveis de serem executadas pela equipe de promotores. A primeira delas é chamada de Faltas e Atestados, que permite ao promotor informar possíveis faltas ou atestados a fim de que a empresa possa realocar os atendimentos previstos para esse promotor para alguém da sua equipe. É simples, basta informar a data de início e fim, uma justificativa e a possibilidade de inserir uma foto comprovatória de atestado ou buscar através da galeria. E para identificarmos como essa atividade foi criada, retornamos ao eMove Me Center, Cadastro de Atividades, localizamos a atividade Faltas e Atestados, editamos a mesma. No campo Tipo de Execução, notamos que está configurado para manter visitas no dispositivo móvel, a fim de que o promotor possa executar mais de uma vez esta mesma atividade. Logo abaixo temos apenas a seção única. E na aba Campos temos os campos criados que visualizamos no dispositivo móvel. Trata-se de uma atividade simples, sem muitas complicações. E aqui temos a outra funcionalidade chamada Despesas Avulsas, que permite ao promotor lançar as suas despesas, informando a data e hora de cada despesa, escolhendo o tipo, informando o valor da referida despesa, e tirando uma foto da despesa ou anexando através da busca de imagens da galeria. Basta salvar e enviar esses dados para a retaguarda. No eMove Me Center, Cadastro de Atividades, podemos identificar a atividade Despesas Avulsas, que ao editarmos, visualizamos que o tipo de execução é manter visita no dispositivo móvel, para que o promotor possa executar mais de uma vez esta atividade. Ela possui uma seção única e na aba Campos está aqui a relação dos campos que acabamos de visualizar no dispositivo móvel. Alguns campos possuem fórmula de validação, como por exemplo placa, que somente é apresentado no dispositivo móvel caso a opção de tipo de despesa escolhida é superior ou igual a 500, que são tipos de despesas relacionadas a veículo, por isso a solicitação da placa. Lembro ainda que caso haja integração com sistemas de gestão, essas informações podem ser enviadas para sistemas financeiros de gestão através das integrações. E retornando ao mobile, vamos identificar o terceiro menu, que chamamos de Meus Conteúdos. O objetivo desse menu é mostrar como conteúdos podem ser formatados e apresentados para as equipes de campo. Por exemplo, temos aqui na estrutura sobre Trade Marketing um formato de apresentação em texto e um link para vídeo. Imaginem que essa forma de apresentação pode se tornar um manual de orientação ao promotor. Logo abaixo temos características técnicas, que é um outro exemplo de como formatar os dados agrupando por itens, sendo que cada item possui seu descritivo de informação. Uma outra forma de apresentação dos dados para a equipe de campo. E assim exemplificamos algumas opções de como apresentar manuais,
planogramas, conteúdos, relatórios para a equipe de campo. Lembro que cada uma dessas atividades está aqui no cadastro de atividades do eMove Me Center, possível de ser identificada a sua simplicidade de composição. E assim chegamos ao final do tour pelos bastidores do aplicativo de Trade Marketing. Obrigado e até a próxima.